Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo de hoje, restabelecemos o quadro Vamos Resolver Questões. E para essa reestreia, nada mais justo do que focar no Sistema Seriado de Avaliação da UPE, o famoso SSA da UPE. E, portanto, selecionei as 10 questões do SSA fase 1, ou seja, destinada ao primeiro ano, que aconteceu no ano de 2019. E juntos vamos resolver essas 10 questões. Eu vou ser o mais rápido e objetivo, explicitando o enunciado e te direcionando a resposta correta, de modo que você possa imergir de fato no conteúdo, revisando ele, mas sem essa história de ficar de fato discutindo conteúdo na hora da resolução de questões. Eu vou ser mais breve possível para que tu tenha um direcionamento específico de cada enunciado e de cada resposta correta, beleza? Então, nós vamos iniciar a resolução de questões e se tu quiser resolver essas questões primeiro, eu vou estar deixando um link aqui embaixo para você fazer o download do slide e aí você tenta resolver as questões e depois tu volta aqui para ver a resolução, beleza? Lembrando que esse vídeo vai ao ar como estreia, então caso você tenha visto, né, que esse vídeo vai ao ar antes dele ir, me acompanha direitinho, porque eu vou estar aí no chat tirando as dúvidas de vocês e contribuindo para a resolução das questões. Então, sem mais delongas, vamos embora, porque hoje o conteúdo está riquíssimo. E a primeira questão do nosso SSA traz uma charge. E eu quero enfatizar aqui que as questões do SSA sempre trazem um recurso, um elemento visual de apoio, tá certo? Esse recurso vai ser uma charge, um texto, uma tabela, um quadro, uma figura. Então, nunca vamos ter apenas a questão com enunciado e alternativas. Sempre teremos um recurso para contribuir, para que você possa realizar uma análise mais acurada do recurso e se direcionar à resposta, beleza? Então vamos lá. Observe a charge a seguir. Então nós temos um médico conversando com um homem de ferro. E o médico diz: o senhor está com anemia. Vai tomar ferro 2 vezes ao dia. E o homem de ferro até se questiona: como eu, o Tony Stark, e o homem de ferro preciso de ferro para superar uma anemia? Bom, vale salientar que a anemia que é provocada pela ausência do ferro é a anemia ferropriva. E essa é um tipo específico de anemia. Existem outros e a gente vai comentar isso ao longo da nossa análise, tá bom? Além do ferro, assinale a alternativa que apresenta outra importante fonte que o homem de ferro deve ingerir para ajudar no combate à anemia e a outros males. Bom, a partir daí, nós temos que identificar nas alternativas algum nutriente que, se devidamente obtido através da alimentação do homem de ferro, ele poderá evitar a anemia, tá bom? Lembrando que a gente está falando da anemia que é provocada pela ausência de ferro. Não esquece disso, isso é muito importante para a nossa análise, tá bom? Então vamos lá. A princípio, nós temos a alternativa A, que diz o seguinte: a vitamina B9, ou ainda chamada de cobalamina, está contida em ovos, carnes e laticínios. Ela age nos glóbulos brancos e na formação de aminoácidos, combate a anemia perniciosa e previne a malformações de hemácias, cuja deficiência gera beriberi. Vamos lá, sobre essa questão, a vitamina B9, a cobalamina, ela sim previne um tipo de anemia, mas não necessariamente é a anemia por falta de ferro, não é a anemia ferropriva, e sim a anemia megaloblástica, ou ainda chamada de anemia perniciosa, e não tem nada a ver com beriberi. Nós sabemos que o beriberi ou beriberi é causada mediante a ausência de outro tipo de vitamina, não é?
Então, a gente já pode descartar a letra A. Letra B. O cobre, encontrado nos peixes, cereais e no sal iodado, é componente das enzimas e dos hormônios de diversas vias metabólicas, auxiliando na cicatrização e na absorção do ferro. A sua baixa concentração pode provocar problemas mentais. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, que em relação ao cobre, ele não é encontrado em peixe, cereais e sal iodado, não. E sim em fígado, em coentro, em amêndoa, em linhaça. Esses são os grupos alimentares que vão apresentar o cobre na sua composição. E aí, se eu estou querendo encontrar cobre, com certeza não vai ser no peixe, não vai ser no cereal, não vai ser no sal iodado, tá bom? Agora, vale destacar que, além desses grupos alimentares apresentarem de fato o cobre, nós não vamos ter ele contribuindo para a anemia ferropriva, e sim para um outro tipo de anemia, que é a anemia que a gente chama, para outro efeito dessa anemia, que é a hipocromia. O que é a hipocromia? É um esbranquiçamento da hemácia, do eritrócito, da célula sanguínea, que é dado pela ausência parcial da hemoglobina. E aí, consequentemente, a falta de cobre muitas vezes leva à hipocromia, mas não necessariamente à anemia, tá bom? Então, fica atento a essa questão, tá bom? Então, a gente já descarta também a letra B. Letra A. A vitamina B5 ou ácido pantotênico presente no leite e derivados, carnes e verduras, previne anemia e fadiga. O formigamento nas mãos e nos pés se deve à sua diminuição no organismo. Bom, essa é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Ô professor, e por que não letra D e letra E? Vamos analisá-las e aí tu vai entender melhor o porquê não. Acho que é mais fácil assim, né? É melhor a gente entender o porquê não que apenas o porquê sim. Vamos lá. Letra D. O fígado, os olhos e as nozes fornecem vitamina K ou a rutina, que combate hemorragia e evita a formação de coágulos. A carência dessa vitamina pode provocar escorbuto. Opa, vamos lá. Primeiro, rutina não é o nome da vitamina K. E segundo, escorbuto é provocado pela ausência de vitamina C. Tá bom? Então, escorbuto está relacionado à vitamina C. E vitamina K está sim relacionada a problemas de coagulação sanguínea quando de sua ausência. Mas nós temos que ficar atentos para que essas confusõezinhas relacionadas a o tipo de vitamina e a sua hipovitaminose ou avitaminose, como tu queira chamar, para que a gente não erre, tá? São cascas de banana deixadas aí nas alternativas, inclusive na letra E. Vamos olhar. Em peixes e crustáceos encontramos o zinco, que fortalece o sistema imunológico, previne a anemia e auxilia na cicatrização. Pessoas com deficiência de zinco podem desenvolver cegueira noturna. Então vamos lá. Cegueira noturna é provocada pela ausência ou pela baixa quantidade de uma vitamina, a vitamina A, o retinol, retinal, uma vitamina que irá provocar xeroftalmia ou cegueira noturna. Né? A sua ausência vai provocar xeroftalmia ou cegueira noturna. Então, não confundir o zinco com a vitamina A, tá bom? Então, atentos. Essa é uma questão de bioquímica. Então, sim, questões de bioquímica vão estar sempre presentes nas avaliações do SSA, tá bom? Lembrando que para o primeiro ano. A segunda questão traz um textinho da magnífica da magnífica Lynn Margulis, né? O textinho traz o seguinte:
a mais importante inovação metabólica da história do planeta foi a evolução da fotossíntese. Por meio dela, a vida se libertou da escassez de energia na forma de ATP. Daí por diante, passou a ser primordial, limitada pela carência deste ou daquele componente material. Garimpando a energia da luz solar, esses primeiros produtores de provavelmente coletores de sulfeto de coloração verde, como o moderno cloróbio, geram alimento e energia utilizável para o resto da biosfera. Sobre a evolução da fotossíntese, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Nós temos que entender que o texto fala do surgimento dos organismos fotossintetizantes. Quando ele menciona, por exemplo, o cloróbio, né? Na verdade, cloróbio é um gênero de bactérias verdes, tá bom? Que hoje existem e que se assemelham muito aos ancestrais dos fotossintetizantes multicelulares. E a partir daí a gente percebe que a questão direciona você a conversar sobre a fotossíntese propriamente dita. Então a gente vai analisar as alternativas buscando aquela que representa de fato o que a fotossíntese traz como característica evolutiva. Tranquilo? Vamos lá. Letra A. As cianofícias evoluíram quando as bactérias fotossintéticas, empregando um sistema singular de clorofila verde, sofreram uma mutação de suas percussoras quimiosintetizantes para retirar seus átomos de hidrogênio da água. Essa alternativa está corretíssima, tá bom? Mas vamos analisar as demais e entender por que não eu. Por que não eu? Letra B. A fotossíntese evoluiu na dependência das duas formas mais importantes de radiação, que incidem sobre a superfície da Terra. A ultravioleta, de ondas longas, que destrói os processos bioquímicos, e a infravermelha, de ondas curtas, percebida como calor. Vamos lá. Nós temos uma alternativa que está afirmando que a fotossíntese só evoluiu quando da dependência deste fenômeno, desta reação bioquímica, da radiação ultravioleta e da radiação infravermelha. Isso não está meio contraditório, não, até porque as plantas evitam, inclusive, a radiação ultravioleta, até porque ela é nociva. E aí muita gente diz assim, mas ela é só nociva para os animais, porque ela faz mal aos nossos tecidos. Não, ela também faz mal aos vegetais. Contudo, estes efetivam muitas vezes o processo de reparo do DNA para garantir a sua sobrevivência diante do potencial danoso dessa radiação no seu tecido, nas suas células, tá bom? Lembrem-se disso. Então, sim, nós temos um mecanismo de reparo ajudando. E não foi a partir dessas duas formas de radiação que a fotossíntese se fez tão importante no processo evolutivo dos seres que a possuem. Letra C. Elétrons nas moléculas de clorofila passaram a ser excitados pela energia dos fótons de luz solar visível, que então transferem a energia excedente para as moléculas de ATP. Estas são nucleotídeos constituídos pela base nitrogenada adenina, ligado ao lipídio ribose, unido a uma cadeia de 2 fosfatos. Vamos lá, vamos conversar sobre a alternativa C, especificamente. Sim, ela está completamente correta, com exceção da afirmação lipídio ribose. A ribose é um carboidrato, é um açúcar. Então, ele não pode ser considerado, a ribose não pode ser considerada um lipídio, tá bom? Mas todo o resto da alternativa está correto, com exceção desse pedacinho. E eu estou fazendo questão de enfatizar que toda a alternativa está correta, com exceção desse ponto,
Por quê? Porque ela contradiz a ideia da alternativa anterior, que menciona justamente a radiação UV, a ultravioleta, e a infravermelha, que são além do espectro luminoso que é visível, como sendo o, o primordial para a evolução da fotossíntese, tá certo? Então a C anula a B e vice-versa. Essas questões que se anulam são perigosas, então ficar atento a elas. Letra D. Como instrumento de energia, o ATP é ilimitado. ATP é ilimitado? A armazenagem desde por prazo mais curto e em menor volume pode ser conseguida usando-se o ATP para formar carboidratos a partir do oxigênio atmosférico e de uma fonte de nitrogênio. Vamos lá, eu estou dizendo que eu vou pegar o ATP de forma ilimitada e vou empregar para formar carboidratos? Não é bem isso não, tá? Acho que é o inverso. É pegar o carboidrato, realizar uma reação de combustão mediante a presença de oxigênio para formar ATP, tá certo? A energia que nós obtemos através da própria reação da glicose, por exemplo, com o oxigênio na fosforilação oxidativa. Isso vocês viram em biologia, em química, talvez até um pouquinho sobre as reações que acontecem e a importância da combustão que acontece no interior das células. Bom, enfim, letra E. A grande contribuição do ATP para a vida se deve ao fato de permitir ao ser vivo usar a energia somente quando o sol ou o alimento ingerido o torna disponível. Isto está de acordo com a hipótese heterotrófica, na qual as primeiras bactérias produziam seu próprio alimento. Vamos lá. Como assim as primeiras bactérias produziriam seu próprio alimento? Se a hipótese é heterotrófico não produz seu próprio alimento. Logo, a hipótese não deveria ser autotrófica? Então a gente mata essa alternativa através dessa informação, dessa afirmação de que a hipótese heterotrófica acreditava, né, preconcebe o primeiro ser vivo como sendo um organismo capaz de sintetizar seu próprio alimento, o que a gente sabe que não é coerente com base nessa hipótese, tá bom? É a hipótese autotrófica que defende isso. Então a gente fica aí mais uma vez com a resposta correta, a letra A, tá bom? Em seguida nós temos mais uma questão com charge. E essa traz o nosso caracolzinho caramelo. Caramelo, o que é isso? Pergunta a borboleta. E este o responde. Isso é tecnologia. Uma esteira super maxi mega moderníssima, aumenta os músculos, acaba com a barriga, combate o estresse e o envelhecimento precoce. E a borboleta responde, oh Deus, quando ele vai aceitar que é apenas um caramujo? E ele responde, esse astral negativo é que causa o envelhecimento precoce. O caramujo caramelo humanizado, entre aspas, precisa ter cuidado com os excessos de atividade física, a fim de não gerar prejuízo para seus músculos. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O excesso de atividade física pode gerar um prejuízo para os músculos? Sim. Mas vamos entender que a ideia não é colocar a atividade física como vilã. Entenda bem isso. A gente vai ter que conversar aqui brevemente sobre a condição de compreender que nenhuma questão vai trazer algo que é benéfico como sendo algo negativo em totalidade. Tá bom? Lembrem-se muito bem disso que eu estou falando. Nada que é positivo é mencionado numa questão trazendo malefícios em totalidade, apenas parcialmente em condições específicas.
tá bom? Então não é que a atividade física vai fazer mal ao indivíduo sempre. Ela vai fazer mal ao indivíduo em condições específicas. Vamos tentar identificar o que as alternativas nos trazem para então identificar uma alternativa que seja correta com aquilo que se propõe através da questão. Letra A. Durante atividades físicas de longa duração e de média a alta intensidade, veja, uma condição foi imposta. Atividades físicas de longa duração e de média e alta intensidade, como maratonas e longas caminhadas, as células musculares podem recorrer à via anaeróbica, a glicólise. Isso, no entanto, leva ao acúmulo de ácido lático, modificando o pH sanguíneo e a atividade enzimática. Alterações que podem resultar de atividade muscular excessiva. Correto. A alternativa A está brilhantemente correta. Por quê, Gabriel? Porque ela traz a condição na qual a atividade física é algo que provoca danos ao organismo, traz o dano justificado e ainda por cima traz o porquê do dano ser causado. E sim, nós temos uma via aeróbia, mas quando a atividade é de longa duração e tem uma intensidade alta, média, alta, sim, nós podemos recorrer à via anaeróbica, gerando um subproduto, que é o ácido lático. E esse subproduto vai ser direcionado, sim, à via sanguínea e vai provocar algumas alterações no nosso organismo. Vai provocar uma alteração na homeostasia do nosso corpo. Então, a letra A está correta. Por que não letra B, letra C, letra D e letra E? Letra B. Os exercícios prolongados provocam o esgotamento neural, conduzido dos neurônios até a fibra muscular por meio da placa motora. Este fato ocasiona a parada da contração, com consequente hipertrofia e morte das células musculares estriadas esqueléticas. Vamos conversar um pouquinho sobre essa condição de hipertrofia. Se está hipertrofiando, não é isso. A gente aprendeu isso. Uma hipertrofia não provoca uma melhoria na condição, no funcionamento daquele dado órgão ou estrutura. Então, nós não teríamos problema caso a hipertrofia existisse. Ou se a hipertrofia seria uma solução, não? Quando a gente fala em morte de células por causa do esgotamento do estímulo neural, eu estou falando de estímulo neural, estou falando que se esgota. Quem já viu falar em esgotamento de estímulo neural? Não existe isso especificamente no que concerne ao funcionamento do músculo. Então, cuidado, fantasiou demais. As atividades físicas intensas não provocam danos aos miócitos. Veja, não provoca, mas a questão traz o seguinte: o caramujo caramelo precisa ter cuidado com os excessos de atividade física. Então, se as atividades intensas não provocam danos, então não tem para que estar analisando, não é isso? Então ela está contradizendo o próprio enunciado, não é nem outra alternativa, é o próprio enunciado. O condicionamento físico proporciona aumento da quantidade e do volume das fibras rápidas, visto que estimula a síntese ribossomal de actina e miosina, com consequente engrossamento dessas fibras. Vamos lá, alguns poderiam dizer assim: caramba, achei a alternativa correta. Achou mesmo? Porque essa está falando das coisas boas do funcionamento muscular, da atividade física, do condicionamento físico. Logo, eu tenho que lembrar que eu estou procurando o prejuízo causado pelo excesso da atividade física. Sacou? Então, essa está coerente, sim, com o quê? Com a proposta da atividade física como sendo benéfica.
mas eu estou procurando ali o que a atividade física vai promover como sendo algo negativo. Então a gente descarta a letra D. Letra E. Exercícios físicos intensos podem fornecer sangue insuficiente para os miócitos durante a contração. Desse modo, a diminuição da pressão sanguínea no interior do músculo, o que gera, assim, estresse oxidativo e acarreta envelhecimento precoce. A atividade física gera envelhecimento precoce. A atividade física faz com que o sangue não irrigue um dado músculo. Pelo contrário, ela promove a irrigação do músculo em caráter de pressão sanguínea, né, de irrigação sanguínea. Então a gente descarta a letra E. Bom, na quarta questão, Breaking Bad é mencionada, série, né? Um tipo de série que se esperava ver em uma lista de química, certo? Mas, nesse caso, a ricina tem tudo a ver com a citologia. Sobre isso, leia o texto a seguir. Então, Breaking Bad, Walter White e a ricina. O veneno usado na terceira temporada, quando o personagem Walt quis matar Tuco, voltou a usá-lo na tentativa de matar Gus na quarta temporada e, por fim, na quinta temporada, conseguiu envenenar Lydia. A ricina age na inibição da produção de proteínas, fundamentais para o funcionamento das células e para a manutenção da vida. Ponto. A partir de agora, um momentozinho que eu vou dar uma ênfase maior para que você possa compreender qual será a alternativa correta, tá bom? Então vamos seguindo. O veneno funciona impedindo que os ribossomos sintetizem as proteínas de acordo com as informações recebidas pelo RNA mensageiro. Opa, vamos lá. Eu recebi a informação do RNA mensageiro. Quais são os fenômenos que estão relacionados à síntese de proteínas? A transcrição e a tradução, beleza? Transcrição e tradução. Na transcrição, eu copio a informação diretamente do DNA para a forma de RNA. E na tradução, eu interpreto o RNA e dou origem à proteína. Se eu tenho o RNA mensageiro, significa dizer que eu já passei pelo processo de transcrição. E se eu não consigo ler esse RNA mensageiro, se o meu ribossomo não consegue interpretar as informações recebidas através do RNA mensageiro, então eu estou com problemas onde? Na tradução, beleza? Mas vamos lá. Os ribossomos livres no citoplasma sintetizam as proteínas de uso próprio da célula, enquanto aqueles agregados ao retículo endoplasmático granular dão origem às proteínas, que serão exportadas para fora da célula. Sem as células criando proteínas, as funções-chave do corpo se desligam. Qual processo crucial está sendo impedido de ocorrer por causa da ação da ricina? Bom, a gente já discutiu, é o fenômeno da tradução. Letra C, tá bom? Uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro. Quinta questão. As figuras representam tipos de glândulas, conforme o modo de liberação da secreção. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as informações sobre as glândulas e suas características. Eu vou dar um spoilerzinho analisando as figuras, tá bom? Figura 1, figura 2, figura 3. Quando a gente vai analisar essas figuras, a gente percebe que a figura 1 representa uma glândula que a gente chama de holócrina, tá bom? Holócrina. Já a 2, ela representa uma glândula apócrina. E a 3 representa uma glândula merócrina. Qual a diferença entre cada glândula dessa? A primeira, a glândula holócrina, ela promove a liberação da secreção mediante a própria liberação da célula. A célula sai junto à secreção. A célula vamos dizer assim, é o container da secreção. Ela tem a secreção contida em si e por isso ela sai, sacou? Então, esse é o tipo de célula que está representado na figura 1. Tá bom? A célula ali em vermelho está saindo, levando a
secreção. Logo, a glândula que eu estou falando é a glândula holócrina, é representada pela figura 1. Na figura 2, nós temos a fragmentação da célula. Eu tenho a liberação de um pedacinho da célula, ela se parte, né? Então eu tenho ali a liberação de uma vesículazinha com a secreção. Essa glândula é uma glândula do tipo apócrina, tá bom? E a terceira e última, que é a merócrina, libera a secreção, libera a substância que ela está produzindo, sem que haja decomposição celular, sem que haja formação de vesícula, sem que haja perda do conteúdo da célula que produziu a secreção. E aí nós temos as alternativas. A letra A que diz a glândula 1 é do tipo apócrina. E nós vimos que não. Essa glândula é do tipo holócrina, não é isso? Então, glândula holócrina, não apócrina. Letra B. A glândula sebácea, presta bastante atenção, glândula sebácea, exemplificada em 1, é exócrina, ou seja, está liberando para o exterior. Caracterizada por liberar todo o seu conteúdo secretado junto com a célula que o produziu. Então, é o caso de uma glândula holócrina. E a gente está vendo que, de fato, a primeira é uma glândula holócrina. Mas está falando de exócrina? Sim. As glândulas podem ser endócrinas, exócrinas ou mistas. E isso você já sabe. Eu estou querendo enfatizar aqui as informações que são menos mencionadas. Endócrina, exócrina e mista, tu já sabe, tu já tira de letra. Agora, apócrina, holócrina, merócrina, geralmente são pouco mencionados. Então, eu vou estar estabelecendo apenas isso aqui, que é necessário, que é fundamental para tu entender e responder a questão, sacou? Então, a gente fica aí com a letra B. Sim, a letra B está correta. Por que não C? Por que não D? Por que não E? Letra C. A glândula 2 é do tipo merócrina. E aí você lembra, glândula merócrina só secreta, não libera fragmentos e nem a célula inteira. Então a gente já sabe que não é esse o tipo, não é essa o tipo de glândula que a nossa figura está demonstrando. Na letra D, a glândula 3 é do tipo holócrina? Não. Ela sim é do tipo merócrina, tá bom? Ela libera só a substância. E a letra E. As glândulas 1, 2 e 3 são endócrinas, cuja secreção é lançada na circulação sanguínea. Não. Não temos glândulas, todas essas 3 glândulas, como sendo sempre endócrinas, tá bom? E ela se contradiz com a letra B, que fala que a figura 1 representa uma glândula exócrina. Então, cuidado com as alternativas que generalizam as informações. Próxima questão. Leia o texto a seguir, completando o texto, tá bom? Então, eu não vou focar muito na condição de argumentar sobre a questão, e sim completar as lacunas. Então eu vou lendo, já completando, e tu vai perceber qual é a resposta correta. A distrofia muscular do Duchenne, a DMD, é uma doença genética que se manifesta por fraqueza muscular simétrica e progressiva. É causada por mutações no gene da distrofina, que, juntamente com a actina e a miosina, é outro tipo de proteína. Sempre que a gente fala em actina, miosina, distrofina, geralmente o ina, é um sufixo para proteína. Então, fica atento a isso, tá bom? Então, nós temos aí proteína. Se você analisar as alternativas, já dá para você matar de boa a alternativa correta, né? Mas vamos continuar. Um tipo de proteína da fibra muscular, responsável pelo funcionamento dos sarcômeros ancorados à membrana plasmática, tá bom? Das células musculares. Na DMD, ocorre a hipertrofia das panturrilhas, na qual o aumento do volume muscular é causado pela proliferação anormal do tecido intersticial ou infiltração de um tipo especial do tecido conjuntivo frouxo,
que é o tecido adiposo. Muito atenta a essa informação. Às vezes, principalmente quando o tecido vai envelhecendo, tecido muscular, ocorre infiltração de tecido adiposo, tá bom? Não esqueça dessa informação, ela vai ser muito importante em outra questão, inclusive, tá bom? Em fibras do músculo da panturrilha, produzindo firmeza e resistência à palpação. Assim, essa alteração é denominada pseudohipertrofia muscular. Dada a fraqueza muscular, ocorre perda contínua e irreversível da musculatura estriada esquelética, tornando o paciente cadeirante por volta dos 10 anos de idade, ocorrendo o óbito próximo à segunda década de vida por complicações pulmonares. Então, nós temos aí a letra E como sendo a correta para essa questão, beleza? Lembrando, por que é a letra E? Primeiro que a gente já tinha matado sabendo que era proteína ali. Actina, miosina e distrofina são exemplos de proteínas. Mas quando a gente vê ali sarcômero está ancorado a quê? A membrana, tá certo? Sarcômero, ele está ancorado à membrana, perdão. E quando a gente fala assim, invasão de tecido conjuntivo no tecido muscular, é tecido adiposo. Não esquece disso, vai ser muito importante para ti. E por fim, quando a gente tem aí uma musculatura sendo afetada e essa musculatura está relacionada ao movimento, é uma musculatura que eu tenho controle, que eu tenho domínio. E a única musculatura que eu tenho voluntariedade é a musculatura estriada esquelética, tá bom? Próxima questão. Observe a tabela e estabeleça a correta associação entre as figuras dos seres vivos, o tipo de reprodução e o processo realizado. E aí nós temos uma tabelinha, né? Melhor dizendo, um quadro que vai apresentar 4 figuras, 4 tipos de reprodução e 4 processos. Essa resposta a gente fica fácil de compreender que é uma associação. A gente vai ter que selecionar um ser vivo, um tipo de reprodução e o seu processo. E, consequentemente, identificar cada um. Então, eu já vou dando as respostas, tá bom? Então, a gente já vai fazendo a análise bem direitinho, a associação de cada uma, sem que eu precise coletar aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos ali uma planáriazinha sendo cortada. Se você está no primeiro ano, provavelmente você ainda não viu zoologia, não viu as planárias e não sabe muito bem como é que ocorre esse processo de regeneração das planárias. Mas é um processo simples, descrito inclusive no item C. O ser vivo se fragmenta em pedaços e cada qual regenera as partes que faltam, dando origem ao novo indivíduo. Então ali nós temos a figura 1, representada aí por uma planária que, ao ser cortada, dá origem a novas planáriazinhas derivadas da original, pelo processo de regeneração descrito no item C. Sacou? Então, 1, 2, C. A gente já matou aí, certo? Já sabe que é a letra B. Não são as demais, mas vamos seguindo. Item 2, ser vivo 2. Nós temos ali uma esponja do mar, que você também vai ver lá no segundo ano, no Filoporífera, e nós temos essa esponja dando origem a um broto. Esse broto é uma espécie... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o processo e aí, consequentemente, eu vou conceituar o que é o fenômeno do brotamento. A partir de um indivíduo, surge um broto lateral, como vocês podem perceber ali na segunda parte da figura 2, que cresce até o tamanho do original, podendo separar ou permanecer unido ao ser que se formou. Então ali nós temos a separação, mas poderá manter-se ali unido e gerar inclusive uma colônia. O item 3, o ser vivo 3, na verdade é uma bactéria, reproduzindo-se por bipartição, também chamada de cisparidade. Então nós temos ali a cisparidade no elemento 1 e o processo é descrito como um indivíduo que se divide em 2 novos organismos. E ali nós temos uma bactéria que deu origem a 2 por cisparidade. E, por último, mas não menos importante,
um fungo que está ali realizando a esporulação, a elaboração de esporos que vão dar origem a novos seres. E esse fenômeno é descrito como sendo um processo no qual um organismo se reproduz de maneira a originar vários descendentes simultaneamente, tá bom? Então ali a gente fica com a letra B. Em seguida, nós temos mais uma questão que diz o seguinte: os epitélios são tecidos que revestem e protegem superfícies externas e internas do corpo. Para desempenhar tais funções, apresentam mecanismos de resistência e adesão celular. Sobre os elementos envolvidos nessas propriedades, assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre a estrutura apontada pelas setas numeradas e a sua característica. Então, nós temos ali algumas setinhas relacionadas a uma célula, ou melhor dizendo, a 3 células do tecido epitelial que estão ligadas umas às outras através de uma série de estruturas, de junções. E, bom, eu vou apresentar cada uma dessas e em seguida nós vamos para as alternativas, tá bom? A princípio, tu vai ter que entender que o item 1 refere-se às vilosidades. Provavelmente, essas vilosidades são do intestino, tá? São pequenas ondulações que surgem na superfície do tecido para aumentar a superfície de absorção, tá? Daquele tecido em relação aos nutrientes que estão dispostos no meio externo. Então, para aumentar a superfície de absorção, nós temos a formação das vilosidades. Essas dobras aí no tecido, na parte de cima, representadas pelo número 1. Já o número 2 é relacionado à junção oclusiva, enquanto o número 3 é relacionado à junção aderente. O número 4 é o desmossomo e o número 5 é a junção comunicante, também chamada de gap. Tá? Alguns autores também chamam de nexus. Tá? Nexus e hiato. Tem vários nomes, mas geralmente junções de gap, tá? Ou junções de gap, como tu queira chamar. Então a gente vai para as alternativas. A seta 1 aponta para uma estrutura constituída por uma rede de proteínas incrustadas na membrana plasmática, que unem fortemente células vizinhas e agem como barreiras que impedem a difusão. Vamos lá. Essa descrição refere-se, na realidade, à junção aderente, que é dado pelo item 3, e não a vilosidade que é representada lá em cima pelo item 1, tá bom? Então, a seta 1 refere-se à vilosidade, e a descrição está se referindo à junção aderente, representada pelo item 3. Letra B, a seta 2 indica projeções da membrana semelhantes a dedos de luvas, comuns em células do epitélio intestinal, ampliam a superfície de contato entre células epiteliais e aumentam a capacidade de absorção. Essa seta 2, a descrição dada a essa seta 2, na verdade é da seta 1, das vilosidades. E a seta 2, na verdade, representa a junção oclusiva e não as vilosidades. Atentos a isso, tá? Letra C. As junções tipo gap, apontadas na seta 3, mostram pequenas regiões circulares cujas membranas de células adjacentes ficam próximas e são atravessadas por finos tubos de proteínas, que são formados pela proteína conhecida como conexina, que permitem o livre trânsito de pequenas moléculas e íons entre células vizinhas. Vamos lá. Essa descrição que é dada é referente ao tipo gap? Não. Certo? A junção do tipo gap? Não. Essa não permite a troca de substâncias. Não é essa a intenção do gap. Certo? Não é essa a intenção da junção aderente. A junção aderente relaciona as células. Eu posso dizer que, inclusive, a descrição da junção do tipo gap está na alternativa A. Então, não necessariamente é para o livre trânsito de pequenas moléculas, mas sim
para a união das células, tá bom? E aí nós temos o desmossomo. Né? Os desmossomos, representados pela seta 4, até aí está correto, são constituídos por duas placas circulares de proteínas entre membranas de células vizinhas, de onde partem filamentos constituídos por outras proteínas, os quais mantêm as células firmemente aderidas umas às outras. A gente pode perceber, inclusive, pela própria imagem, né? A própria representação do desmossomo ali, bem direitinho, né? E a própria descrição dada pela alternativa, né? Duas placas circulares de proteínas entre membranas de células vizinhas, de onde partem os filamentos constituídos por outras proteínas. Então a gente vê, de fato, essas placas circulares. E a descrição dada na C é a mesma que a dada na D. Então a gente tem essa falsa impressão, né, de que a C está se referindo porque quando a gente olha assim, né, de imediato ali na imagem, dá aquela falsa impressão que o disco circular refere-se ao item 3, quando na verdade é ao item 4, tá bom? Então a gente vê ali o disco circular em forma laranja, né, em cor laranja, representado ali no item 4, na seta 4. E os tubinhos de proteínas ali em azul, tá bom? As estruturas móveis em forma de pelos encontrados na superfície livre da membrana plasmática de células epiteliais da traqueia auxiliam na remoção de partículas estranhas e são apontadas pela seta 5. Vamos lá, a seta 5 é a junção comunicante, é a gap. E o que a alternativa traz como descrição refere-se a cílios, aos cílios do nariz, tá? Então, não confundam. Bom, letra D é a correta. Próxima questão, traz um texto, e esse texto vai ser a base para a resolução desta. O texto traz uma série de curiosidades sobre os avós que ninguém contou. Quando envelhecemos, observa-se. Primeiro, a pele enruga, pois há redução do metabolismo e funcionalidade das células, e também da produção de proteínas, a exemplo do colágeno e da melanina. Os cabelos ficam brancos, resultado da redução de melanina. A diminuição da altura decorre da redução da formação óssea, pois ao longo da vida os ossos se renovam a partir da ação de hormônios do cálcio e da vitamina D. A falta de qualquer um deles modifica a formação dos ossos. A artrose é um processo degenerativo das articulações com redução do colágeno, cartilagem e osso. O desgaste das articulações causado pelo envelhecimento faz a coluna dos idosos se curvar para frente, reduzindo assim sua altura. A musculatura, junto com ossos e articulações, é responsável pela nossa altura e postura. Com o envelhecimento, a musculatura vai sendo substituída por gordura, o que favorece a modificação da altura. No texto estão enumerados e sublinhados estruturas e ou tecidos que no corpo do idoso sofrem algumas modificações. Sobre esse tema, analise as proposições a seguir e assinale a correta. Então veja, quando eu falo ali pele, refere-se ao item 1. Quando eu falo ali melanina, 2. Vitamina D, 3. Colágeno, 4. Musculatura, 5. São problemas que surgem nessas estruturas específicas durante o processo de envelhecimento. E aí nós temos as alternativas. Letra A. A pele, 1. É constituída por células epiteliais estratificadas, com queratina, ricamente vascularizadas, mas com o envelhecimento, a diminuição da absorção da água por esse epitélio e, por consequência, flacidez e enrugamento. Vamos lá. O que ele está querendo afirmar aqui é que a flacidez e o enrugamento da pele são fenômenos que são dados mediante
Ao envelhecimento, sim, mas porque as células epiteliais, que eram ricamente vascularizadas, quando envelhecem, diminui a absorção de água. Pera, olha o erro aí. A célula epitelial é vascularizada? Não, as células epiteliais são avasculares. Lembre da linda e maravilhosa histologia, tá bom? Então, são avasculares. Então, a gente já descarta a letra A. Letra B. Os melanócitos são células que produzem a melanina. Aí vem o segundo problema, né? Pigmento escuro que dá cor à nossa pele e protege contra a radiação solar. Com o envelhecimento, os melanócitos se concentram na derme, reduzem o tamanho e a atividade, o que levará a despigmentação em algumas áreas da pele. Vamos lá. Se eu estou acumulando esses melanócitos na derme, a tendência não seria aumentar a quantidade de melanina na pele? Mas você pode perceber que quando a gente volta para o texto, ele está falando do cabelo branco. O ponto que ele está destacando é do cabelo branco. E não necessariamente o cabelo branco é ocasionado pela falta da pigmentação na pele como um todo, mas sim na região capilar. Então, se eu tivesse um aumento dos melanócitos lá na derme, eu teria o escurecimento dessa região. E não está relacionada, de fato, a região capilar com a pele como um todo. Então a gente descarta a letra B, tá bom? Letra C. A vitamina D, terceiro problema, né? Ou tocoferol, tem um importante papel na absorção de cálcio e fósforo. Com o envelhecimento, o risco de fratura aumenta, uma vez que a concentração desses íons diminui pelo aumento da atividade dos osteoclastos na matriz hialina. Matriz hialina não é de cartilagem, Gabriel? Exatamente. E o que o osteoclasto, que é uma célula óssea, está fazendo na matriz de colágeno? Pois é. Então você já percebeu o erro da questão, né? Trazer uma célula óssea para uma matriz colágena. Então descarta a letra C. Letra D. O colágeno 4 é um dos principais constituintes das fibras elásticas e colágenas, que se deformam facilmente quando sujeitas à tração. As articulações e os tendões, ricos nesses dois tipos de fibra, sofrem um desgaste no envelhecimento, afetando a postura corporal do idoso. Primeiro, fibra elástica é feita por elastina e não por colágeno. Quem tem colágeno, que é o colágeno 3, é a fibra reticular. Então, se fosse fibra reticular e fibra colágena, beleza, passava. Mas a gente está falando de fibra elástica, e fibra elástica não tem colágeno, tem elastina. E, além disso, ele diz que a deformidade é algo facilmente ocasionado diante da atração desses tecidos. E não, a fibra elástica ela é justamente para ter elasticidade. Logo, eu não posso dizer que a fibra elástica vai ser deformada pela tração, tá bom? Então a gente descarta a letra D, fica a letra E, a gente já sabe qual é a resposta correta, a letra E. Mas vamos lá, por quê? A musculatura 5, fixada nos ossos, é do tipo estriada esquelética. Sim, se a musculatura está fixa ao osso e tem movimentação dada pela articulação, consequentemente é a estriada esquelética, cujas células derivadas da mesoderma, correto, contém proteínas alongadas associadas à contração. Sim, é a única, inclusive, que nós temos controle da contração. Com o envelhecimento, a diminuição do tônus muscular, visto que os adipócitos ocupam os espaços por se tratar de um tecido de preenchimento. Então, mais uma vez, aquela ideia que eu falei para vocês, se liga que mais para frente a gente vai precisar dessa informação, na qual o tecido adiposo infiltra-se no tecido muscular, está aí presente nessa alternativa. Então, a letra E. Chegamos à última questão desse nosso vídeo de hoje. Observe a figura a seguir. Nós temos uma figura no qual há a representação
do interior do útero feminino, ali do ovário também, da tuba uterina. Nós temos ali desde a célula que nós conhecemos como ovócito 1 até até a formação o início da formação embrionária do bebê, né? Então, eu vou partir logo para a questão para a gente matar ela logo. Faça a correta correlação entre as imagens representadas por algarismos romanos e arábicos com o texto. Letra A. Nos mamíferos, o ovócito primário, o item 1, ali representado pelo algarismo romano 1, estacionado na metáfase 1 da meiose, é liberado pelo ovário e entra na parte distal da tuba uterina. Número em algarismo arábico, né? Então, processo conhecido por ovulação. Então, o que a gente tem que compreender nessa questão aqui? Ela traz uma imagem e quer que a gente afirme qual é a alternativa que traz uma descrição correta entre os números e a representação. Vamos lá. Por que a alternativa A está incorreta? O ovócito primário, ele realiza meiose 1, ou o ovócito primário, perdão, vou reformular. O ovócito primário realiza meiose 1 para, de fato, ser fecundado, para, de fato, ir para a tuba uterina. Então, ele está estacionado na meiose 1, ou é o ovócito 2 que está estacionado na meiose 1 e, quando é liberado, efetiva a meiose a partir do fenômeno da fecundação. Então, a gente percebe que não é o ovócito primário que é liberado, que está estacionado, e sim o ovócito secundário, pois quando ele é fecundado, ele torna-se de fato o óvulo, o zigoto, vai dando origem aos blastômeros e formará o indivíduo. Então, o ponto que tem o erro na alternativa é essa questão do ovócito primário. Não é o ovócito primário que está estacionado, e sim o ovócito secundário. Letra B. A fecundação 2 deve acontecer na porção inferior do oviduto, com a produção de uma célula ovo ou zigoto com vitelo, ocupando toda a célula, caracterizando-o como heterolécito. Vamos lá. Onde está o erro nessa alternativa? Heterolécito. É oligolécito. Heterolécito não pertence à nossa espécie. O tipo de ovo formado na nossa espécie, na espécie humana, é oligolécito. Pode conferir isso, essa informação que eu estou te dando aqui agora, no vídeo Tipos de Ovos, lá da playlist de Embriologia. E sim, eu vou fazer meu merchan. Letra C. Durante a fecundação, a mitose do ovócito chega ao final, havendo fusão dos pronúcleos, masculino e feminino, formando o zigoto, cuja meiose formará 4 blastômeros, caracterizando uma segmentação do tipo epiblástica. Onde está o erro dessa alternativa? Meiose formando 4 blastômeros. Blastômero é uma célula derivada do zigoto. Os 2 primeiros blastômeros, pelo menos. E são células derivadas por mitose. A meiose só haverá em nossa espécie para formar o gameta. Após a formação do gameta, após a fecundação, tudo que vem é mitose. Então, no momento em que houve fecundação, tudo que virá é mitose, exceto na hora de produzir gameta novamente. Ou seja, quando o indivíduo for adulto, ou melhor dizendo, ainda no período embrionário, quando começar a produzir os gametas, ou na fase adulta, quando começar a produzir os gametas, dependendo do sexo do indivíduo, né? Então, a meiose só ocorrerá quando da formação dos gametas. Os blastômeros ocasionarão ou formarão-se através
da mitose, tá bom? Letra D. Na mórula, os blastômeros estão fortemente ligados por meio de zonas de oclusão, enquanto atravessam a tuba uterina, mas ao virarem blastocisto, que é o item 5, as células ficam frouxas para favorecer o seu implante no cérvix uterino. Vamos lá, onde é que está o erro grotesco dessa alternativa? O cérvix uterino. O cérvix é o que a gente chama de colo do útero. É a região mais baixa da entradinha do útero. E esse implante, na realidade, não é realizado no cérvix uterino, e sim na região do corpo uterino, tá bom? Não é no colo do útero, é no corpo do útero. A gente sabe que é o fenômeno da nidação, né, que acontece no endométrio e não no cérvix. Então a gente já descarta a letra D, fica aí com a letra E. Para que ocorra a implantação do embrião no útero, processo chamado de nidação, o embrião precisa abandonar o envoltório de glicoproteínas, conhecido como zona pelúcida, e entrar em contato direto com o endométrio. Exatamente aquilo que eu expliquei anteriormente, tá bom? Então, a gente encerra essa bateria de questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha forma de contribuir para vocês que estão no primeiro ano, estão estudando para... Aliás, não estão mais no primeiro ano, né? Nessa altura vocês já concluíram o primeiro ano e estão se preparando para o SSA 1. E eu espero que esse vídeo tenha servido aí para vocês. É um vídeo longo, é um vídeo com muita informação, mas eu espero que vocês tenham anotado tudo, eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas e, claro, qualquer coisa, deixem aí nos comentários as perguntas de vocês que eu vou ficar muito feliz em contribuir. Me perdoem caso tenha tido algum erro ou tenha faltado algum conteúdo nessa resolução, mas é a minha forma de contribuir para vocês. É um vídeo cansativo, difícil de produzir, então, por favor, compreendam se algum erro houve, foi na tentativa de acertar. E, claro, se tu tá entendendo que eu tô te ajudando, tô tentando contribuir, e tu sabe que esse vídeo foi demorado para fazer, foi cansativo, então tu vai deixar teu like, tu vai se inscrever no canal, tu vai ativar esse sininho também, e tu vai ficar atento sempre que houver vídeo novo, para que a gente possa compartilhar aí conteúdo de biologia, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus, um cheiro bem grande, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.